Então vamos para a primeira questão. A bateria do veículo é responsável pelo funcionamento. Ora, ao contrário do que muita gente pensa, a bateria do veículo ela não é capaz de gerar energia. Bateria ela é um armazenador de energia. Então essa energia ela é gerada a partir do alternador que está acoplado ao motor por meio de uma correia. O problema que até é muito comum é partir a correia do alternador, o carro para de gerar corrente. Hoje os sistemas são todos eletrônicos, o carro vai parar de funcionar. Então, a energia da bateria ela vem do alternador e uma vez na bateria ela é distribuída. Então a bateria ela só armazena e distribui essa energia para todos os equipamentos elétricos do veículo. A gente vai marcar aí como gabarito a letra D. Segunda questão. A função do silenciador no veículo é, ora, o silenciador ele faz parte do sistema de escapamento, ele é uma espécie de filtro de ruídos. As explosões que acontecem dentro do motor, elas naturalmente vão provocar um grande ruído, e esse ruído ele vai passar pelo duto do escapamento e vai ser retido no silenciador. Veículos novos, o sistema ele é tão eficiente que praticamente nós não ouvimos o motor funcionar. Pelo contrário, as motos que passam com aqueles barulhos ensurdecedores nada mais são do que veículos sem um sistema de escapamento, sem um silenciador eficiente, e o que nós ouvimos ali nada mais é do que o motor, as explosões que acontecem no motor. Então, a função do silenciador é diminuir os ruídos provocados pelas explosões que acontecem no motor. O gabarito aí da segunda questão fica por conta da letra D. Terceira questão. O catalisador, qual é conectado ao escapamento dos veículos, tem como objetivo. O catalisador também é parte integrante do sistema de escapamento e esse catalisador ele vai ter a função de filtro de poluentes. Silenciador, filtro de ruídos, catalisador, filtro de poluentes. A queima da gasolina, o combustível mais amplamente utilizado, tem como subproduto o monóxido de carbono, altamente poluente. Então, o catalisador é um filtro que vai tentar reter. Ainda assim, o nível de poluição lançado na atmosfera é muito grande, pela quantidade de veículos que nós temos em circulação. Então, o catalisador ele vai tentar filtrar, diminuir a emissão desses gases, e ele é parte integrante do sistema de escapamento com essa função. O gabarito aí da terceira fica por conta da letra D. Dentro do conteúdo de meio ambiente, nós temos resultante da queima da gasolina, monóxido de carbono, resultante da queima do álcool, os aldeídos. Ok? Vamos para a questão de número 3. Conectado ao escapamento. Questão de número 4. Questão de número 4. Um condutor de veículo costuma jogar coisas na via pública sem se importar com eventuais danos causados ao meio ambiente. Qual dos itens abaixo demora mais tempo para se decompor? Então a gente sabe aí que o plástico, material de mais difícil decomposição, e aí é responsável por uma série de problemas ambientais, e muitos motoristas e passageiros se utilizam dessa prática, uma atitude muito simples que seria ter ali um saquinho de lixo junto à alavanca do câmbio, armazena o lixo e deixa para despejar no local apropriado, mas acabam aí atirando pela janela, que também constitui uma infração de trânsito, Atirar, arremessar pela janela objetos ou substâncias é uma infração de natureza média, tá bom? Então, gabarito da 4 fica por conta da letra. Quinta questão. O atendimento inicial foi feito no local de um acidente diesel. Bom, nós temos como
marco inicial, dentro da teoria do atendimento de primeiros socorros, minimizar os danos à vítima, ou melhorar a condição da vítima e se preocupar também não só no local, mas também durante o transporte. A exemplo das imobilizações em casos de fraturas. Então, o item B é auxiliar a vítima a evitar consequências danosas no atendimento e no transporte. Então, temos que ter a responsabilidade para que a vítima não venha a ter complicações por conta de um resgate mal feito. Gabarito letra B. Sexta questão. O motociclista sofreu um acidente e encontra-se caído com o capacete na cabeça. O que fazer? Ora, a técnica necessária para a remoção, extração de um capacete, ela envolve não somente a técnica, mas também a necessidade de você ter pelo menos duas pessoas que saibam fazer a imobilização da cabeça e a consequente retirada do equipamento de proteção. Então, a retirada do capacete ela só vai se dar em caso de extrema necessidade. Então, o socorrista leigo ele não deve se aventurar nessa retirada de capacete, dada a sensibilidade que existe no movimento ali do pescoço. Então, se a vítima apresenta sinais vitais, a gente vai se preocupar em fazer a sinalização do local e acionar o serviço de resgate especializado. A gente vai ficar então aí com a letra D, tá bom? Ainda que a vítima esteja inconsciente, mas se a gente verifica que ele está respirando, está com pulsação, a gente não vai mexer, vai deixar o capacete lá. O gabarito da sexta é a letra D. Questão de número 7, a gente tem aqui uma questão de placa, e placa indicativa, placa de serviço auxiliar. É exatamente assim que vai aparecer lá na tela, lá no computador, que vocês farão a prova, vai aparecer a figura da placa, tá bom? Lembrando que ele pode pedir tanto o nome da placa como comportamentos que podem ser tomados diante dela, tá bom? Aqui nós estamos diante de uma placa de ponto de parada, o ônibus visto na lateral. A gente vai se imaginar numa parada de ônibus, quando o ônibus para a gente subir, a gente visualiza o ônibus na lateral. Então, questão 7, nós temos aí um ponto de parada, letra C. Questão de número 8. Diante da placa, mais uma placa de serviço auxiliar, placa indicativa. Nós entendemos que adiante há um serviço telefônico. Lembrando que essas placas de serviço auxiliar, elas sempre são postas ou com antecedência ou junto à existência do serviço que está sendo sinalizado. Tá bom? Questão 8 tranquila, muito fácil, não dá para perder essa pontuação, né? Serviço telefônico, letra C. Questão de número 9. Placa de regulamentação. Tá? Placa de regulamentação. Todas as placas de regulamentação, elas estão vinculadas a alguma infração de trânsito. No desrespeito, na inobservância, vai gerar uma infração. Então, diante dessa placa, veja que ele não está pedindo o nome da placa. Ele está perguntando o que é que você entende. Então, o que é que pode ser feito. Então, diante dessa placa, é permitido estacionar. Porque o nome dessa placa é estacionamento regulamentado. Tranquilo? Então, questão de número 9, o gabarito é a letra C. Tá? Se pode estacionar, também pode parar, né, pessoal? Questão de número 10. Diante da placa R8A, esse código a gente não precisa decorar, tá bom? Esse código é utilizado mais pela fiscalização. Nós entendemos que toda placa que tem uma tarja vermelha, ela proíbe alguma coisa, ok? Então aqui nós temos uma proibição de mudança de
faixa. Proibição de mudança de faixa, gabarito, letra C. Diante da placa, você entende que a gente tem aqui uma placa de advertência. As placas de advertência não estão vinculadas a uma infração de trânsito, mas situações que demandam a atenção dos motoristas. E aí, aquela leitura que a gente sempre recomenda, sempre de baixo para cima. De baixo para cima, a gente vai ter uma via lateral à esquerda. Pessoal, placa precisa de reconhecimento visual. A gente precisa todos os dias passar o olho pelas placas. Vocês precisam ir se acostumando com esses símbolos, ok? Questão de número 12. Mais uma questão, placa de advertência. A gente prospecta que vocês tenham aí até 8 questões de placas. Então, provavelmente 3 de regulamentação, 3 de advertência e 2 de serviço auxiliar. Isso é uma projeção. Pode ser mais, pode ser menos. Placa A42B. A gente não precisa decorar código. Leitura sempre de baixo para cima. De baixo para cima, a gente tem aí a reprodução, essa parte central da placa, de um canteiro central. E o canteiro central de baixo para cima ele está acabando. Vinha com o canteiro central e deixou de existir o canteiro central. Então, a pista com o canteiro central ela era dupla e agora sem canteiro central ela é uma pista simples. Então, se a placa, se você sabe o nome dessa placa, você mata essa questão muito facilmente. Porque ele não está pedindo o nome da placa. Mas o que é que você entende? Ora, se o nome da placa é fim de pista dupla, se termina uma pista dupla, está começando uma pista simples. Então, o gabarito da 12 é a letra A. Questão de número 13. Aqui nós temos uma placa de indicação na subgrupo placas educativas. Placas educativas. As placas educativas mantêm esse padrão, fundo branco com letras pretas, tá certo? Então, é uma placa educativa que faz parte do grupo da sinalização de indicação. Gabarito aí a letra C. Questão de número 14, ela traz a seguinte informação. As placas de atrativos turísticos apresentam-se nas cores. Talvez alguém possa estranhar, não está aparecendo nenhuma placa. Apesar de ser uma questão sobre placas, ela não se refere a uma placa individualizada, mas sim ao grupo das placas de atrativos turísticos. Se fosse colocada aqui uma placa de atrativo turístico nessa questão, seria uma questão dada, de graça, porque essa é uma informação que nós já devemos ter. Quais as cores das placas de atrativos turísticos, que são exatamente as cores fundo marrom com letras brancas. Então essa é uma placa, uma questão que versa sobre as características gerais dos grupos de sinalização. E as placas de atrativos turísticos, apesar de fazerem parte da sinalização de indicação, é um subgrupo específico e que tem essa característica de cor marrom com branco. O gabarito da 14 é a letra C. Questão de número 15. Aqui a gente tem uma questão de direção defensiva. Direção defensiva é um conteúdo de muita teoria e de muitas questões na prova. Conteúdos fáceis, muita interpretação e comportamento lógico de direção defensiva. A questão diz: você está dirigindo uma via e percebe um grupo de crianças jogando futebol no passeio. Nessa situação, você... Ora, se eu tenho à minha vista crianças, então a primeira coisa é velocidade reduzida. Velocidade compatível com o local. E a atenção ela vai ter que ser dedicada a esse grupo de crianças, né? Nós vamos ter que manter a atenção nessas crianças para que qualquer atitude inesperada a gente possa poder contornar. Então, reduz a velocidade, foco nas crianças. Preciso parar? Não, vou
passar em velocidade reduzida, até porque as crianças estão jogando no passeio, elas não estão na pista de rolamento. Questão de número 16. O condutor, ao ser ultrapassado, deverá. As regras de ultrapassagem, elas determinam que, ao perceber que algum condutor, que algum veículo está tentando lhe ultrapassar, você é proibido de aumentar a sua velocidade. Eu não posso acelerar o meu veículo criando dificuldades para um veículo que está sinalizando a minha ultrapassagem. Isso acontece muito. O motorista vem numa velocidade X, um veículo que vem numa velocidade superior se aproxima e inicia a manobra de ultrapassagem, e alguns motoristas tomam isso como uma ofensa pessoal e tipo, eu não aceito que você me ultrapasse. É bem assim. E isso é uma prática proibida. Então, se o motorista que está atrás ele sinalizou que quer lhe ultrapassar, você deve manter pelo menos a velocidade constante. Não pode acelerar, mantenha a velocidade que você vinha desenvolvendo. Agora, você não é obrigado a reduzir a velocidade. Não, você não é obrigado. Agora, se você quiser facilitar, como uma prática defensiva, você pode fazer. E o que é facilitar a ultrapassagem? É tirar o pé do acelerador. Você não precisa pisar no freio, mas percebeu que o carro sentiu alguma dificuldade na hora da ultrapassagem, ou então está se aproximando um veículo no sentido contrário, alivia o pé do acelerador e aí ele vai conseguir concluir a ultrapassagem com mais facilidade, ok? Não pode aumentar, não é obrigado a reduzir, mas você pode facilitar, tá bom? Então isso é a prática de um condutor defensivo, ok, pessoal? Então o gabarito aí é a letra B. Questão de número 17. Você tomou várias fechadas seguidas de um veículo que costurava no trânsito. Nessa situação, a gente sabe que isso é uma prática que realmente irrita, né? O condutor muda de faixa à sua frente sem sinalizar, sem dar preferência, quase colidindo, mas a gente tem que ter calma, tranquilidade, saber que igual a esse tem vários no trânsito e a gente nunca conhece a pessoa que está ali dentro do carro. Pode ser uma pessoa de má índole, pode ser uma pessoa que esteja portando alguma arma, pode ser um ladrão que acabou de fazer um assalto, enfim. Então a gente não vai disputar espaço com essas pessoas, não vamos discutir, vamos nos afastar e deixar ele seguir o caminho dele. É aquela máxima, quem procura um dia acha. Então, 17, procedimento padrão dentro de uma postura defensiva, procura ficar longe daquele veículo e mantenha a tranquilidade. 17, letra A. Questão de número 18. Quem tem a prioridade no trânsito, o pedestre ou o condutor? Olha, essa questão parece que já vem dada, né? A gente sabe que é o pedestre. Agora vamos analisar. Se eu já sei que é o pedestre, eu já eliminei a C e a D. A prioridade no trânsito do pedestre. Agora, isso não significa dizer, pessoal, que o pedestre não tem que obedecer regras. Ele tem prioridade. Agora, ele tem regras a obedecer, como, por exemplo, esperar a sua vez no semáforo. Ok? Então, o pedestre ele tem prioridade, mas ele também tem que obedecer regras. Vamos lá. A C e a D a gente já eliminou. Agora, a A e a B. O pedestre, pois ele é mais fraco frente ao veículo, é o que faz mais sentido. A B diz que só seria se fosse criança ou idoso. A criança ou idoso tem uma preferência mais relevante. Tanto é que quando não é dado preferência para uma criança ou para o idoso, a infração ela é punida de forma mais gravosa. Certo? Mas o pedestre, de uma forma geral, ele vai ter a prioridade porque ele é a figura mais frágil. Bom, então, 18, gabarito aí também vai ser a letra A. Questão de número 19. Direção defensiva na área. Que tipo de atenção manifesta um condutor defensivo? Ora, nós vimos que dentro da direção defensiva há uma divisão
divisão de direção defensiva preventiva e corretiva. Dentro da direção defensiva preventiva, nós marcamos que a atenção é o pilar principal. E essa atenção, ela tem que ser uma atenção difusa, aquela atenção que percorre o ambiente, que faz a leitura do contexto. Ela não pode ser fixa em um ponto único, não pode ser dispersiva, porque dá a ideia justamente de desatenção. E hipnótica foge totalmente do contexto. Então, o gabarito da 19 é a letra C. Questão de número 20. Um veículo vem em sentido contrário ao seu no período noturno com os faróis altos ligados, provocando ofuscamento. Nessa situação, você... Ora, o ofuscamento é uma condição adversa de iluminação. Pode ser provocado pela luz natural do Sol ou artificial. Para a luz natural do Sol, existe o quebra-sol, né? A pala interna de proteção contra o Sol. Para os casos do ofuscamento provocado pela luz alta dos carros, nós vamos trabalhar com o desvio do olhar. Não vamos focar nossos olhos nesse foco de luz alta e vamos nos orientar pela linha de solo, que é a linha de bordo que está ali na beira da pista, ou então a linha divisória de faixa, ok? Então a gente não olha para o faixa de luz. Se você ficar olhando, você vai ficar momentaneamente cego. Também não vou jogar luz alta na cara dele, porque eu vou ter dois condutores, dois veículos que estão se aproximando um do outro em alta velocidade e o risco de colisão vai só aumentar. Então você pede para ele baixar o farol. Se ele não baixa, a gente deseja boa sorte para ele e se orienta pelas linhas de solo, ok? Então o gabarito da 20, letra C. Questão de número 21. Chove forte e o limpador de para-brisa de seu veículo não está sendo suficiente para manter a visibilidade. Então você, o acionamento do limpador de para-brisa é obrigatório, né? Em dias de chuva. Tanto que não acionar o limpador em dia de chuva é uma infração de natureza grave. Agora, ele está funcionando, mas a chuva é muito intensa. Isso é comum de acontecer, pessoal. Por mais que o limpador tenha várias velocidades, pode acontecer de não suportar o volume de água e a visibilidade ficar prejudicada. Então, por questão de segurança, você deve sair da pista, parar o carro no local. Se você estiver no meio de uma rodovia, tenta sair da pista em alguma área aberta, estaciona o carro, de preferência fora do acostamento, né, para além do acostamento. Tá? Então, preferencialmente a gente vai fazer isso. Então, não forçar continuar o movimento se você não tem visibilidade suficiente. E não acione o pisca-alerta com o veículo em movimento, tá bom? Pisca-alerta para imobilizações ou situações de emergência, que não seria o caso, tá? Então, você preferencialmente sai da pista, nem no acostamento permaneça, ok? Só se realmente não tiver uma área de escape e a visibilidade estiver prejudicada, aí você vai para o acostamento. Mas a gente não recomenda porque se a visibilidade está prejudicada, outros veículos podem não ter visão e você poderia ser alvo aí de uma colisão. Então, por isso que a preferência é fora da pista, ok? Gabarito da 21 é a letra B. Questão de número 22. A atitude prudente para se livrar de veículos colados na retaguarda. Você está dirigindo seu veículo e percebe, se olha no retrovisor e tem um apressadinho colado atrás de você. Então, a gente não deve tentar ficar segurando, porque tem motorista que, de novo, toma isso como uma afronta pessoal e não quer deixar o carro passar. Então, há uma probabilidade muito grande dele acertar a sua traseira, colidir, colisão traseira. Então, para evitar esse transtorno, essa dor de cabeça, é possível até que ele vá embora e deixe você com prejuízo.
Então, para evitar que isso aconteça, facilite a ultrapassagem. Facilite a ultrapassagem e deixe ele se embora. Não fique segurando esse veículo atrás de você. Então, facilita, tira o pé do acelerador, se for o caso, até sinaliza, puxa um pouquinho para a direita e deixa ele te ultrapassar. Tranquilo? Então, procedimento correto. Puxa, facilita a ultrapassagem, puxando para a direita, reduz a velocidade e deixa ele fazer a ultrapassagem. Procedimento aí mais prudente seria letra D, encostar para a direita e reduzindo a velocidade se necessário. Questão de número 23. Tempo de reação, aquele que transcorre entre. Ora, falamos sobre distância de reação, distância de frenagem, distância de parada, distância de segmento. Todos esses conceitos que vimos em relação à distância que devemos manter em relação ao veículo da frente. Então, eu, condutor, tenho um veículo na minha frente. Eu devo manter uma distância segura em relação ao veículo da frente, de forma que a necessidade eu tenha tempo e espaço suficiente para frear, parar o meu veículo e não colidir. Porque quando as colisões traseiras acontecem, quase sempre a responsabilidade é do veículo de trás, porque não guardou distância de segurança. Ok? Então, essa distância ela também pode ser tomada na acepção de tempo. Tá? Então, distância de reação, tempo de reação. É o tempo que eu gasto, é o tempo que o meu cérebro gasta para processar a informação. Eu vou dirigindo, visualizo algum obstáculo na frente. No momento em que eu visualizo, o meu cérebro recebeu aquela imagem, vai processar aquela informação e vai mandar o comando para o pé frear o carro ou para a mão desviar. Então, esse tempo de processamento da informação que a gente chama de tempo de reação. E é o tempo entre perceber o perigo, entre ver o perigo e tomar alguma providência. Gabarito, letra C. Questão 23, gabarito, letra C. Questão de número 24. A aquaplanagem é o resultado da perda de contato dos pneus com o solo devido a uma camada de água existente entre os dois. Pode ocorrer quando? Ora, a aquaplanagem ela vai encontrar o cenário perfeito para sua ocorrência quando eu tenho água na pista, velocidade. Esses dois fatores são os fatores principais. Agora, se além de água na pista e velocidade elevada, eu tiver um pneu em mau estado, eu vou estar potencializando a ocorrência de uma aquaplanagem. Ok? Porque o pneu novo, em boas condições, ele pode não ser capaz de escoar a água, dependendo da velocidade, quanto mais um pneu em mau estado. Ok? Então, na letra B, eu tenho a cena perfeita para uma aquaplanagem acontecer. Ok? Então, pessoal, choveu, pista molhada, a forma de dirigir tem que mudar. Velocidade tem que ser reduzida. É outro cenário. Não dá para você imprimir a mesma velocidade em pista seca e em pista molhada. O atrito diminui, a aderência diminui. Você tem outras características. Até o sistema de freios vai atuar de forma diferenciada. Ok? E aí, se você não tiver com o pneu bom, calibrado, você pode ser uma vítima de aquaplanagem. Tá bom? Questão 24, gabarito é a letra B. Questão de número 25. Na via pública, ao se aproximar um veículo do corpo de bombeiros, com dispositivos de alarme sonoro e luz vermelha acionados, o motorista deve, a aproximação de veículos de emergência traz para todos os condutores a obrigação de abrir passagem, abrir caminho. E nós sabemos que a regra da ultrapassagem é que a ultrapassagem seja sempre feita pela esquerda. Então, preferencialmente, nós vamos puxar o veículo para a direita para que o veículo de emergência possa passar pela esquerda. Bom, então isso é a regra. Mas as circunstâncias do trânsito podem exigir outros comportamentos. Mas, via de regra, nós vamos
se puxar para a direita para a viatura passar pela esquerda. Pode ser que tenha casos que, dependendo do trânsito dentro da cidade, você tem que puxar para a esquerda e a ambulância vai encontrar espaço pela direita. Então, o congestionamento pode mudar essa regra. Às vezes você tem que parar o carro para a ambulância poder passar. Se for num cruzamento, eu tenho que parar. Então, a regra é deixar livre a faixa da esquerda. Eu puxo para a direita para a ambulância passar pela esquerda. Essa é a regra. Bom, então o 25 aí, o gabarito é a letra D. Pessoal, não dá passagem para veículo de emergência, tá? Você tendo condição de fazê-lo, é uma infração gravíssima. Porque é lógico que nos congestionamentos das cidades, o carro pode ficar preso e não ter como se movimentar, não tem uma área de escape para puxar. Aí ele não teria realmente como, mas ele tendo condições de manobrar, de puxar, tendo espaço livre nas laterais e não faz, aí ele está diante de uma infração de natureza gravíssima. Questão de número 26. O passageiro ao lado tenta irritá-lo com uma discussão. Nessa situação, você, ora, direção defensiva, controle, domínio próprio, respira fundo, ignora, segue o seu caminho e deixa ele ser feliz. Bom, 26, letra C. Talvez não seja fácil, né? Talvez você tenha uma resposta pronta porque você não leva desaforo para casa. Mas a gente não conhece a outra pessoa, a gente não sabe. Temos diversos casos, diversos exemplos de discussões no trânsito que terminaram em morte. Tá? Então a gente não vai se submeter, a gente não vai se permitir passar por esse tipo de situação. Deixa para lá, deixa falar. Se você estava com a preferência e ele estava errado, deixa para lá, deixa ele se embora, segue sua vida. Tenho certeza que vai ser melhor. Então, questão 26, letra C. O infrator será submetido ao curso de reciclagem quando? Ora, o curso de reciclagem é uma penalidade e ela pode vir em consequência de outras penalidades, como no caso da suspensão do direito de dirigir. Todo condutor que tem o direito de dirigir suspenso, para que ele possa voltar a dirigir, ele deve passar pelo curso de reciclagem. Então, entre os itens elencados, o curso de reciclagem ele vai ser necessário no caso do item A. Okay? No caso de cassação da CNH, nós teríamos a necessidade de reinício do processo de habilitação e não apenas a cassação da CNH. Outras circunstâncias que também, para a gente complementar esse assunto, aproveitando, que exigem a curso de reciclagem para os infratores contumazes e para aqueles condutores que houverem se envolvido em acidentes graves. Eles também podem ser convidados pelo Detran para participarem de cursos de reciclagem. Questão de número 28. Dirigir veículo com validade da CNH vencida há mais de 30 dias acarreta em. Ora, a CNH ela deve ser renovada por ocasião do vencimento do exame médico, conforme os prazos estabelecidos, 10, 5 ou 3 anos. Uma vez vencida, existe um prazo de tolerância que ele é de 30 dias. Então, dentro desses 30 dias, o condutor não sofre nenhuma consequência, ele pode dirigir tranquilamente. Agora, a partir do 31º dia, continuando a dirigir o veículo com a CNH vencida, ele vai estar incorrendo numa infração de trânsito, ela é de natureza gravíssima, que gera multa, recolhimento da CNH e redenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado
conforme mostra aí a letra C. Questão de número 29. Os veículos lentos de maior porte devem transitar pela faixa da direita, que é o padrão, a faixa da esquerda é para os veículos mais rápidos e para as ultrapassagens. Então, o veículo lento de maior porte deve ir na faixa da direita. E a infração comete quem não obedece tal regra, infração de natureza média, gabarito da 29 e a letra A. Questão de número 30. Não acionar limpador de para-brisas sob chuva constitui uma infração de natureza grave. A gente tem aí uma dica, né, que é a questão do equipamento obrigatório. Aqui não seria pela ausência do limpador ou pelo não funcionamento, que também seria uma infração grave. O não acionamento. Então, o limpador existe, ele funciona, só não foi acionado, também vai constituir infração de natureza grave. Entra na regra de tudo que é equipamento obrigatório é infração de natureza grave. Questão 30, a letra C. Questão de número 31. Ocorrerá o recolhimento da carteira nacional de habilitação quando o condutor. Ora, o recolhimento dessa carteira está atrelado às infrações, principalmente relacionadas à própria carteira de habilitação. Letra C, dirigir veículo de categoria diferente daquela para a qual foi habilitado. Então, por exemplo, o cara habilitado na categoria A e ele foi flagrado dirigindo um carro. Então, ele está com categoria diferente. Então, nesse caso, CNH vai ser recolhida, o veículo fica retido até a apresentação de um condutor habilitado, pelo fato dele não ser habilitado para aquele tipo de veículo. Ok? Infrações de estacionamento só vão gerar a remoção do veículo e o cinto de segurança só gera retenção para regularização. Questão 31, letra C. Questão 32. Em relação às luzes do veículo, é correto dizer: vamos analisar todos os itens. Em vias não iluminadas, deve-se usar luz baixa. É justamente o contrário, né? Nós usamos luz baixa nas vias iluminadas e nas vias não iluminadas nós usamos luz alta. Então, o item está errado. Durante o dia, nos túneis, não é necessário usar luz baixa. Está errado. Durante o dia, dentro dos túneis, é como se fosse noite, né? A ausência de luz natural. Então, é necessário usar luz baixa. A letra B também está errada. Letra C. A luz de placa deve estar acesa de dia e de noite. Não há necessidade da luz de placa estar acionada durante o dia, porque durante o dia nós temos a luz natural. Então, a luz de placa ela deve estar acesa durante a noite apenas. Na letra D, sob chuva forte, o condutor deve manter acesa a luz de posição, que também é chamada de meia-luz, que é o primeiro estágio ali do farol. Positivo. Sob chuva forte, deve ser mantida acesa a luz de posição. Não há necessidade da luz baixa, tá? Mas a luz de posição. Não confunda luz baixa com luz de posição. Ok? Então, deve ter mantida acesa a luz de posição, que também é chamada de meia-luz. A questão dos faróis altos, nas vias não iluminadas, e os faróis baixos, nós tivemos aí uma mudança recente que deve ser acionado em rodovia de pista simples durante o dia, ok? E à noite todo mundo com farol aceso. Então 32, letra D. Questão de número 33. Quanto à categoria, os veículos classificam-se em... Ora, categoria, a gente vai lembrar, cada categoria tem uma placa de cor diferente. E as categorias são particular, oficial, aluguel, aprendizagem, representação, diplomático, experiência e fabricação. Então, o item que traz a classificação quanto à categoria é a letra C. A letra A traz a classificação quanto à tração, a letra B traz a classificação quanto à espécie e a letra D mistura todo mundo. Então, o gabarito da 33 é a letra C. Questão de número 34. Quantos silvos representam a ordem para diminuir a marcha? Ora, silvo de apito é o som emitido pelo apito. O som emitido pelo apito ele é chamado de silvo. E
E nós temos aí a ordem de diminuir a marcha, que não é a ordem de parada, é diferente. Nós temos a ordem de seguir, a ordem de parar e a ordem de diminuir a marcha. A ordem de seguir é um silvo breve, a ordem de parar, 2 silvos breves. E a ordem de diminuir a marcha é um silvo longo. Tá? Então, gabarita 34 é a letra C. Questão de número 35. Disputar corrida resulta em... Ora, a prática de disputa de corrida em via pública, ela envolve condutores que, sem uma marcação prévia, né, sem uma organização antecipada, eles decidem ali de momento, quando um passa pelo outro, né, uma espécie de mostrar veículo que tem maior capacidade, maior potência, às vezes com uma simples acelerada, isso já configura na prática um chamamento para uma disputa de corrida. E aí cabe a outro condutor decidir se vai entrar nessa ou não. Pois quando há essa disputa em via pública, sem que isso configure um evento organizado, porque aí nós teríamos uma outra infração de trânsito. A simples disputa entre dois condutores, dois veículos, sem público necessariamente a assistir, ela é uma infração gravíssima, tá? Com fator multiplicativo vezes 10, onde há previsão de suspensão do direito de dirigir, recolhimento do documento de habilitação e a remoção do veículo. Então, é uma prática que utilizar o espaço público para uma disputa automobilística vai colocar a vida de todos em risco. Então, podemos ter consequências gravíssimas. Então, deve ser punida exemplarmente. Então, multa vezes 10, remoção do veículo, suspensão do direito de dirigir e recolhimento da CNH. Essa é uma das infrações que, se for reincidida, né, se houver reincidência num período de 12 meses, ela gera a cassação da CNH, dada a gravidade da conduta. Então, gabarito 35 fica por conta da letra D. Um carro que trafega a 40 km por hora em uma via com velocidade máxima de 80 deve se posicionar em qual faixa? Ora, se a velocidade máxima da via é de 80, se a velocidade máxima é de 80, significa dizer que nós teríamos aí uma via compatível, né, com uma via de trânsito rápido. E a gente sabe que sempre a velocidade mínima de uma via, ela é sempre a metade da máxima, não é isso? A mínima sempre vai ser a metade da máxima. Então, se a mínima é a metade da máxima, nós temos que a mínima seria 40. Então, se a mínima é 40, esse carro está transitando na velocidade mínima da via. Confere? Esse carro está transitando na velocidade mínima da via. Então, se ele está na mínima, a gente vai lembrar de uma outra regrinha que diz que em uma pista os veículos lentos e de maior porte eles devem transitar em qual faixa? Os veículos lentos e de maior porte devem transitar na faixa da direita, na faixa da direita. Ele não está cometendo infração de trânsito, esse veículo, por estar transitando a 40, porque ele está no limite da mínima, né? E se ele está no limite da mínima, então significa que ele está transitando de forma lenta. E se ele está de forma lenta, ele tem que
transitar na faixa da direita. Então, para resolver essa questão, a gente precisaria de lembrar de duas regrinhas, né? Precisava lembrar de duas regrinhas, e aí a gente tem como gabarito aqui a questão, a letra B, faixa da direita. Beleza? Show! Então, questão 37, o que são marcas viárias? Ora, as marcas viárias, elas são a mesma sinalização horizontal. Então, é aquela sinalização que está no chão, está pintada no chão. Então, são as faixas de pedestres, as linhas de retenção, as linhas de bordo, né? As faixas, linhas contínuas, linhas divisórias de pista. Então, tudo que está pintado no chão é o que a gente chama de sinalização horizontal, e também recebe o nome de marcas viárias, tá bom? A ciclofaixa, a legenda de pare, né, que vocês vão ter lá na prova prática, aquelas setas direcionais para orientar as marcas de canalização, tudo isso são chamadas de marcas viárias, que é a mesma sinalização horizontal, gabarito 37, a letra C. Questão de número 38. Quais documentos são de porte obrigatório? Pessoal, sempre foram documentos de porte obrigatório o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Também vocês podem encontrar ele sendo chamado de Certificado de Licenciamento Anual, é a mesma coisa. E a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, e eventualmente uma PPD ou uma ACC. Bom, hoje na prática, se você for abordado, né, numa blitz, e o pessoal lá, os agentes, os policiais, eles tiverem acesso à internet para fazer a consulta, você não precisa nem apresentar os documentos. O veículo eles consultam pela placa e a sua habilitação eles vão consultar pelo seu CPF. Então, você informando o CPF, eles vão fazer a consulta, lá na tela vai aparecer a foto lá da habilitação de vocês, para não ter perigo aí das pessoas estarem informando o CPF errado, tá? Então, nem tentar se passar por outras pessoas. Então, se você for abordado numa blitz que tenha fiscalização, que tenha acesso à internet, não vai ter problema nenhum você nem ter o documento. Mas como a gente não sabe quem vai nos abordar, então a gente sempre vai andar com esses documentos ali na carteira, dentro do carro, porque se for pedido a gente vai ter que apresentar. E se for pedido e você não apresenta, é considerado uma infração de natureza leve, tá certo? Mas é importante que seja feita essa ressalva. Questão 39, qual a cor da linha de proibido estacionar? Aqui gera muita dúvida no pessoal, porque o pessoal vai lembrar da placa de proibido estacionar, e na placa de proibido estacionar tem aquela tarja vermelha, né, cortando o E. Sendo que ali não é a linha de proibido estacionar, ali é a tarja da placa. A linha de proibido estacionar é uma linha pintada no chão, é uma sinalização horizontal, uma marca viária. E essa linha, que tem que estar associada a uma placa, ela é de cor amarela. Então, quando vocês encontrarem na rua um trecho de proibição de estacionamento, ele pode ser delimitado por uma linha amarela. Se não tiver delimitação de linha amarela, a placa de proibido estacionar ela vai valer para o quarteirão inteiro. O quarteirão inteiro vai ser proibido. Então a placa ela só tem validade para o quarteirão. O quarteirão seguinte, para ser proibido, tem que ter outra placa. Então, via de regra, uma placa para cada quarteirão. Geralmente um quarteirão até 60 metros, uma única placa é suficiente. Tá bom? Então a cor da linha de proibição é uma linha pintada no chão, uma sinalização horizontal, e essa linha ela é amarela. Tá bom? Então o gabarito da 39 é a letra B. Na questão de número 40. Usa-se o pisca-alerta quando? Pisca-alerta, todo mundo sabe, é quando eu aciono os 4 piscas ao mesmo tempo. Todo veículo, isso é um padrão, vai ter ali no painel, ou então ali sobre o volante, um botão vermelho, um botão físico, literalmente, que você aperta, ele tem um triângulo,
e de coloração vermelha, ele vai fazer com que todos os piscas sejam acionados ao mesmo tempo. Então é uma sinalização de alerta para os outros condutores saberem que você está imobilizado ou em situação de emergência. Eu não posso fazer uso do pisca-alerta para tentar justificar um estacionamento proibido, tá bom? Estacionar em local proibido não deixa de ser proibido, quer dizer, ele não vai passar a ser permitido por você estar usando o pisca-alerta. Cuidado que usar o pisca-alerta sem ser em situação de emergência vai resultar em uma infração por o uso indevido do pisca-alerta, tá bom? Também não se deve utilizar o pisca-alerta em movimento sob chuva. Eu vejo alguns motoristas que estão dirigindo na chuva, estão em movimento. Aí só porque está chovendo vai com o pisca-alerta ligado. Não, tá? Não seria essa a circunstância, tá bom? Então o gabarito da 40 é a letra B.